Então, muito bem, irmãos, com a graça do nosso Deus, nós vamos agora para a segunda parte, louvando a Deus pela primeira parte que tivemos, cantando hinos, cantos, hinos espirituais, e agora nós vamos seguir o nosso livro que estamos estudando já há alguns meses, de 1 Pedro, estamos no último capítulo 5 de 1 Pedro, e se o tempo der, nós vamos continuar também na carta de 2 Pedro. Então, 1 Pedro 5, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4. Você pode, fique de pé, se não pode, não tem problema também. E vamos assim lermos esses 4 versículos. Diz assim, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Até aqui, irmãos, a palavra do nosso Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque Ele está na Tua presença. Deus é o melhor lugar do mundo. Está na Tua presença onde nós queremos estar sempre, ó Pai. E muito obrigado, porque aonde nós estamos, ó Pai, o Senhor está conosco. Estamos desfrutando da Tua presença preciosa, Senhor. Nesta manhã nós entregamos em Tuas mãos esse trabalho, ó Pai. A mensagem deste momento, nós pedimos que o Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor, para que nós possamos sermos fortalecidos, Deus amado, diante da Tua palavra. Pois é, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Poderia sentar, irmãos, muito obrigado. A carta de Pedro, primeira epístola de Pedro aqui, desde o início, nós abordamos o tema geral. Pedro está falando para os seus ouvintes, os seus leitores, e o foco central, o principal, é os últimos dias, como se ele estivesse dizendo: olha, vivendo como filho de Deus nos últimos tempos. Então Pedro está preparando, ou seja, alertando a igreja a tomar cuidado. São os passos que nós devemos caminhar, dado então que estamos esperando a vida de Deus. Estamos esperando a volta de Cristo. E aqui nós chegamos no capítulo 5, o último capítulo, desta epístola. Pedro agora ele vai falar sobre a palavra de Deus, em especial aquele que tem a incumbência, a responsabilidade de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Então, diante do que o apóstolo Pedro vai nos ensinar, nós devemos realizar um trabalho espiritual agradável ao Senhor. Então Pedro está falando para os pastores, presbíteros, pastores, a mesma coisa. É um termo intercambiável aí no grego, que é para pastores, presbítero. Então ele está falando que esse trabalho, que essas pessoas que estão incumbidas de liderança, ela deve fazer esse trabalho agradável a Deus, não a nós. Não é do jeito que nós queremos, os pastores querem, ou aqueles que estão na frente, incumbido de liderança, mas como Deus quer. Então, pastor, a palavra pastorear, quando ele pastorear, essa palavra significa cuidar, literalmente, cuidar de pessoas. Essa palavra, essa é uma palavra forte, realmente, o próprio nome já diz: cuidar de pessoas. O pastor é aquele que se interessa pela pessoa, por pessoa. Interessa
mesmo pelas suas ovelhas. O pastor é aquele que vai se preocupar como está a pessoa, como está a sua ovelha, como está a igreja. O pastor é aquele, dentro do apóstolo que vai falar, é aquele que adoece junto com os irmãos. É aquele que, se um irmão está passando por isso aqui, ele não vai sossegadamente dormir e deixar para lá, não. Ele vai se preocupar, ele vai orar, ele vai estar cuidando. É assim que Pedro vai mostrar que Deus se agrada assim, que são esses os pastores ou aqueles que estão na liderança que Deus quer que haja. Então é pastor, o pastor é aquele que se interessa, que se envolve com as pessoas e tem a habilidade de cuidar de pessoas. Por isso que nem todo mundo é pastor. Ele deve ter essa habilidade de cuidar, né, das pessoas. Então isso é logicamente vindo de Deus. Então ninguém pode dizer eu quero ser pastor. Não pode, porque não é assim. É Deus que chama, Deus que qualifica. Então a gente vê hoje aí uma massa, né? Vamos colocar entre aspas, né? De pastores, de pessoas querendo, né? Ser líderes, querendo governar sobre as pessoas. E não é assim o ofício pastor. Velho, eu quero ser. Eu coloco o exemplo da minha pessoa, que se fosse por mim eu não seria pastor. Eu não queria ser pastor. Eu não queria. Mas Deus assim o quis. Deus assim o quis. E no meu ministério nós temos 18 anos de ministério. E durante esses 18 anos eu confesso aos irmãos que algumas vezes já tentei desistir. Não é fácil. As lutas, as dificuldades, as batalhas. Mas só que eu não posso desistir. Porque não é o meu querer. Não está em mim. Mas eu confesso, né? Então, mas é prazeroso quando você vê, assim, que não é de mim, mas é de Deus. Então você está bem seguro. Porque você vai saber o que acontecer. Você que Deus, não importa as lutas, as dificuldades, mas foi Deus que nos chamou. Então Pedro vai falar dessas características do pastor, quando ele pastoreai o rebanho de Deus. Então ele está falando para esse tipo de pessoa. No Novo Testamento, irmão, o pastoreio é ao mesmo tempo um dom e um ministério. Ele é um dom e um ministério. Então o pastor tem que ter esse dom. A pessoa que está na frente tem que ter o dom de cuidar, é o ministério que Deus nos dá e ao mesmo tempo é o dom. Então o pastor é descrito na Bíblia como o líder espiritual da igreja, que tem como função alimentar, dirigir, cuidar do rebanho. Eu sempre falo assim para os irmãos, e quando estou debatendo, falando até com os colegas pastores, assim, que pregar é a parte mais fácil do pastoreio. É a parte mais fácil. O mais difícil é esse, é cuidar do rebanho, é alimentar, é se preocupar como as ovelhas se estão se alimentando bem, ir atrás delas, entendeu? Chegar aqui e pregar é a parte mais fácil do pastoreio. É a parte mais fácil. Então, difícil é dirigir, é cuidar, é alimentar, é buscar. Então, é isso que Pedro está colocando aqui, como é o pastor. Então, o que podemos notar, irmão, é que existem muitas pessoas que estão na função de pastor. Hoje em dia, vocês sabem disso, podemos ver aí, tão claro, que tem muitas pessoas que estão nessa função de pastor, que, entre aspas, que se diz que são pastor, mas que de fato não tem o dom e a habilidade pastoral, que não tem, que pensa que é só chegar aqui, falar, cobrar, brigar e assim por diante. Como eu falei, isso é a parte mais fácil, né?
Então existem muitas pessoas assim, alguns exercem a função pastoral por causa dos privilégios. Mas e como? Mas e como tem? Pessoas que exercem esse dom, esse ministério, a função, dom não, a função pastoral, por causa dos privilégios e benefícios que ele traz, ou movido pelo desejo de dominar sobre as pessoas. Muitas pessoas exercem essa função por causa disso. Se acham que está na frente ou domina sobre o grupo e assim por diante. Então esse não pode ser realmente o dom, o ministério do pastoreio. Ele está exercendo, mas não tem dom. Então muitas outras estão envolvidas, irmão, no pastoreio da igreja por causa da necessidade que se coloca diante deles. Quantas pessoas hoje, às vezes está desempregado ou foi demitido, aí lá fundam uma igreja, bota uma lona no quintal e ali começa aí uma igreja e depois começa o tempo. É assim, mas não tem fundamento, base bíblica. Boa parte das igrejas são assim. De onde surgiu? Não tem um objetivo. De onde, como surgiu aquele trabalho? Como surgiu? O trabalho é de fulano. O trabalho que não é de ninguém, é de Deus. Nós não temos um criador. Não estou aqui exaltando a igreja batista. Não. Só estou falando o correto dentro da palavra de Deus. Nós não temos um fundador. Para nós, o nosso fundador é Jesus Cristo. Homem, a gente deixa de lado. A gente considera nossos colegas, as pessoas que vieram diante da gente, que fizeram um belo trabalho, mas o trabalho é de Cristo, é de homem. São pessoas, ferramentas que Deus usou, que Deus já levou, e estão deixando outro, e assim por diante. É assim o trabalho de Deus. É assim. Nós não temos um dom humano. Você só vê um dom espiritual, que é Deus, que é Jesus Cristo. Esse sim deve ser exaltado, mas homem não. Respeito, consideração, sim, lógico, pelos nossos líderes, assim por diante, mas não exaltar, não ter um dono, não existe. Não pode existir. Então, muitas dessas pessoas realizam seu trabalho de má vontade e vivem constantemente reclamando. Constantemente. E um exemplo aí desse período que nós estamos vivendo, por exemplo, pandemia. Estamos aí, praticamente, dessa situação onde os templos foram fechados no Brasil, no mundo inteiro. E essas igrejas que é voltado para as pessoas, elas estão passando dificuldades. Esses pastores estão implorando, chorando por aí, atrás de quê? De dinheiro. Por quê? Porque são voltados para pessoas. E a igreja não é para isso, é voltado para Deus, para Cristo. É para Cristo. É que nós aprendemos isso aqui, que nós ensinamos, que você vem para a igreja não é para ser agradado ninguém, mas é para nós agradarmos ao Senhor, todos nós. Se você vir à igreja com a intenção de querer, com essa intenção, lógico que nós devemos tratar bem, porque nós amamos uns aos outros, lógico, mas se eu saio de casa, com essa intenção, eu quero ser bem tratado, então você vai se decepcionar, porque não é a função de vir à igreja para isso. Você e eu, você chega no tempo na igreja para adorar a Deus, agradar a Deus, não agradar nenhum dos irmãos. Eu não estou aqui para agradar ninguém, mas a Deus unicamente. Logicamente, aqui a exceção de Deus, nós vamos caminhar juntos, felizes, alegres, mas a função é Deus, primeiramente. Então, essas pessoas, se pudessem, não estariam na função que estão. Então, possivelmente, irmão, na época que
que o apóstolo Pedro escreveu esta carta, este capítulo aqui 5, as comunidades cristãs deveriam enfrentar alguns dos problemas que enfrentamos hoje. Já naquela época, acredito que aqueles irmãos já enfrentavam problemas que estamos enfrentando hoje. Imagine, né? Já esse problema não é de hoje. Só intensificar, só aumentar, lógico. Mas não surgiu só agora. Pessoas sempre querendo dominar sobre as pessoas. Pessoas querendo os benefícios só os privilégios de seu líder, de seu pastor. Então, irmão, diante disto, o apóstolo Pedro ele escreve esse parágrafo, trazendo algumas exortações específicas para aqueles que estavam investidos de liderança espiritual da igreja. Então ele traz algumas exortações, não é só dizer eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um professor, ou uma professora da escola dominical, um evangelista, etc, etc. Não é só isso, as implicações, e Pedro justamente traz essas exortações. O que ele está nos ensinando é que nós devemos realizar um trabalho espiritual agradável a Deus. Esse trabalho deve ser agradável a Deus, porque se o líder espiritual estiver na igreja buscando agradar os irmãos, ele vai ter problema. Com quem? Com Deus primeiramente. Então, dá nenhum, se há qualquer líder espiritual procurar beneficiar um grupo, ou outro, uma família ou outro, vai ter problema. Porque não é a função do pastor, não é a função do líder espiritual. A função do líder espiritual é amar todos, não importa quem. É cuidar de todos. Demonstrar atenção, amor, carinho para todos. Não existe o não. Porque nós estamos agradando a Deus. Por isso que o melhor, o maior ministério, assim, no sentido que Deus quer isso, você, o líder espiritual, deve estar ciente disso. Agradar somente a Deus. E mais ninguém. E mais ninguém. Porque se ele tiver, como eu falei, com a intenção de, na igreja, agradar a igreja, agradar os irmãos, ele não vai muito longe. Não vai. Porque nós somos diferentes, irmãos. Cada um dos irmãos, cada um de nós, tem um gosto. Tem um gosto diferente. O pastor poderia fazer assim, ou o outro jamais melhor daquela forma, e assim por diante. E se ele vai tentar agradar aqui, agradar ali, agradar ali, vai desagradar todo mundo. E aí ele não vai longe da igreja. Então, a função do pastor é agradar somente a Deus na igreja, para que ele possa continuar fazendo o trabalho ali agradável a Deus. Agradável a Deus. Somente o Senhor. Somente o Deus. É assim que o Pedro está ensinando. Então, diante aí da introdução, né, assim, maior, nessa passagem nós iremos, ou que nós estamos considerando, nós vamos destacar 3 características de um trabalho espiritual agradável a Deus. 3 características de um trabalho espiritual. Então, a primeira característica, irmão, de um trabalho espiritual agradável ao Senhor é que ele deve ser espontâneo. Deve ser espontâneo. Olha o versículo 1 comigo. Versículo 1, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. A parte A do versículo 2 diz: apacentai o rebanho de Deus. Apacentar. Então, irmãos, o trabalho, a primeira característica espiritual deve ser espontânea, e agradável. Primeiramente, ou em primeiro lugar, devemos notar que a palavra
que o apóstolo Pedro ele emprega para falar aqui para os líderes espirituais, as quais ele se dirige aos presbíteros que estão entre nós. Então observemos aqui que o apóstolo se dirige aos presbíteros que há entre nós. A palavra, como eu falei de presbítero, significa literalmente alguém possuidor de experiência. O pastor ele tem que ter essa característica, uma pessoa experiente. Uma pessoa, a gente vê muitas pessoas assim, sem experiência, às vezes, muitas das vezes, para resolver determinada situação, para dirigir um trabalho, uma igreja, assim por diante. Então, a ideia, a própria palavra, ele está dizendo uma pessoa que tem experiência. No Novo Testamento, se refere aos líderes espirituais da igreja primitiva. Eram pessoas de experiência mesmo. Pessoas experientes. Nós temos que o apóstolo Pedro ele apresenta uma exortação. Ele diz, admoesto. Ele faz aqui uma exortação a essas pessoas que estão incumbidas dessa responsabilidade. A palavra usada aqui tem um sentido de rogar. Então, ele está rogando a essas pessoas. Exortar ou encorajar alguém, a ideia, o sentido, é isso. Então é a mesma palavra usada lá em Romanos 12, versículo 1, que diz, rogo, pois, irmãos. É a mesma palavra no original. Então o apóstolo Pedro está rogando, pelo amor de Deus, irmãos. A ideia, o sentido assim, é tão forte que ele faz esse rogo, esse apelo para aqueles que estão na frente, que não é brincadeira, não é só os privilégios de estar aqui à frente ou de estar conduzindo, as obrigações, as tarefas, as responsabilidades, então, é maior, é grande. Não podemos, nós que é tão grande um privilégio, ser realmente chamado por Deus para essa função. Mas a responsabilidade é imensa, é grande, imensa. Eu lembro, talvez seja por isso, eu lembro do ano de 96, quando fomos estudarmos, nós iniciamos o nosso curso, bacharel em teologia, tínhamos 48 pessoas. No final do curso, só formaram 8 pessoas. As 40 pessoas ficaram. Por quê? Elas vão vendo que não era só a função, pastor, elas vão estudando, vão vendo as implicações, as responsabilidades que envolvem isso, e aí vão desistindo, vão saindo, e assim por diante. Não é como hoje, todo mundo quer ser pastor, né? Você vê essas pessoas aí, essas igrejas aí, pessoas que às vezes não estou querendo desclassificar de forma, mas essas pessoas, é a função, entendeu? Não entendo bem. É a função. A pessoa não tem um conhecimento teológico nenhum, mas é pastor. Só porque está pregando, tem aquela facilidade de pregar, de falar, já é pastor. Isso não pode acontecer. Então Pedro está exortando, admoesto, rogo a vocês que prestem atenção. A ideia é isso, que Pedro passa para aqueles que estão na liderança. Então, é importante, é sério isso, né? O pastor que está na frente de uma igreja deve ter essas características. Os irmãos devem realmente conscientizar disso, né? O pastor que agrada a Deus, ele está buscando agradar a Deus, não aos irmãos, né? Não aos irmãos. Isso a igreja deve dizer, olha, eu vejo isso, uma característica do pastor. Eu sei que o estudo está bom, está gostoso, né? Mas nós vamos ter que parar. Temos sessão, como eu falei, temos sessão na igreja, por isso o tempo já está reduzido pela pandemia, e agora mais ainda pela nossa sessão da igreja, na igreja mãe. Mas nós vamos continuar falando no domingo que vem. Não falso, né? Vamos ouvir, aprender.
aprender sobre essa importância, a palavra que Pedro traz àqueles que estão liderando a igreja, que estão incumbindo de responsabilidade. Então, que Deus assim nos abençoe. Amém.